Olá, poderosa! Tudo bem com você? Eu sou Clariane Godoy, nutricionista e coach, especialista em emagrecimento. Hoje eu quero compartilhar com você como foi para mim viver na pele um desafio de 7 dias, onde eu me propus a seguir algumas regrinhas bem simples que eu vou te explicar agora. Muito simples, gente. Eu me propus a ficar 7 dias sem comer arroz e nada que vai arroz, sem comer trigo, nada que é preparado com trigo, né? No caso a farinha de trigo, só a branca, trigo integral. Se eu quisesse, eu poderia comer. Não poderia comer polvilho, amido de milho e açúcar. Somente o açúcar do cafezinho, porque eu tomo um cafezinho por dia e isso não ia fazer diferença nenhuma. Um cafezinho que eu digo é um cafezinho mesmo, não chega a ser nem a uma xícara inteira de manhã, esse é o meu hábito, então não iria fazer diferença, liberei somente o açúcar do café. Por 7 dias, basicamente ficar 7 dias sem farinhas brancas e açúcar. Ótimo! Isso começou há 7 dias, hoje seria o 8º dia. E eu vou resumir para você agora como foram esses 7 dias de muito aprendizado, porque eu queria eliminar 2 quilos. Será que eu consegui? No final você vai ficar sabendo. Mas, para mim, esses 7 dias foram de muito mais aprendizado do que em si de eliminar esses 2 quilos que estavam me incomodando. Agora eu consigo entender melhor algumas coisas do emagrecimento, que nem emagrecendo os 20 quilos que eu emagreci depois da gravidez, que eu engordei demais, eu não me lembrava mais de certos detalhes e agora eu consegui viver isso, consegui entender melhor para que eu possa ajudar você de uma maneira muito mais fácil, porque vivendo é mais fácil do que ouvir, né? Então eu consigo te entender melhor e te ajudar de uma maneira muito melhor. Porque eu vivi, eu fiz, eu ajustei, eu consegui. E agora eu vou te explicar. Vamos lá? Bom, primeiro dia, detalhe, eu pesei todos os dias de manhã. Acordava, tirava minha roupa e pesava, porque eu tenho balança em casa, tá? Não recomendo que você se pese todos os dias, tá bom? Eu só fiz isso porque eu realmente queria estudar o meu emagrecimento durante essa semana, tá? Você pesa de 7 em 7 dias, a cada 15 dias, o que você achar melhor, mas todo dia eu não recomendo. Tanto que eu não vou mais fazer isso, tá? É só pra estudo mesmo. Então vamos lá. E outra, nunca pese à tarde. Nunca pese à tarde, porque a gente está mais inchado e o nosso peso é maior, tá? Então pese de manhã, ao acordar. Vamos lá. Primeiro dia eu pesei 78 quilos e 800 gramas, tá? Lembrando que a única coisa que eu modifiquei na minha alimentação é retirei farinhas brancas, arroz branco, trigo branco, integral por dia, amido e polvilho, certo? Ou seja, crepioca, tapioca, não pode. Amido vem do milho, ou seja, o milho do cuscuz também não podia nesses últimos 7 dias, tá? E açúcar relacionado a doce, sorvete, essas coisas. O resto da minha alimentação continuou da mesma forma. Mas só um detalhe, eu não consumo nada de gordura de carne, tá? Isso é uma coisa que já coloco, se você quiser seguir esse desafio, já coloco pra você. Nada de gordura de carne. Eu não precisava me propor a isso porque eu já não faço, já tenho a vida inteira, porque eu nunca fui de comer gordura de carne. Que gordura é essa, Nutri? É aquela gordurinha aparente da carne, tá? É a pele do frango. Isso eu já não como, mas se você quiser fazer o meu desafio, é simples, essas regras que eu falei. E aí você inclui não comer a gordura da carne. Saladas pode tudo, frutas também pode. Todos os outros que não entrou nesses que eu disse, pode, tá bom? Álcool, bebida alcoólica pode, Nutri? Bebida alcoólica não é alimento, então nem entra no desafio, nem entra em recomendação. Se você quer emagrecer, a bebida alcoólica vai te atrapalhar, tá? Vamos lá, primeiro dia,
70 quilos, 800 gramas. Fiz a minha alimentação bonitinho, sem as farinhas brancas, sem o açúcar. No primeiro dia, 24 horas depois, que foi o segundo dia, eu pesei. No primeiro dia foi tudo bem, não tive intercorrência nenhuma. Segundo dia de manhã, peso, surpresa, eu estava com 69,8 quilos. Ou seja, de um dia para o outro, eu eliminei 1 quilo. Nossa, Nutri, meu sonho. Agora eu vou te contar por que eu eliminei 1 quilo de um dia para o outro. É exatamente o mesmo motivo pelo qual eu engordei 2 quilos que estava me incomodando. A Nutrizinha aqui estava exagerando, não em quantidade. Quando eu falo em quantidade, é em comer até passar mal, comer até ficar com a barriga estufada, sabe? Aquele, ai, comi demais. Não era exatamente isso que eu estava fazendo. Mas eu estava exagerando em frequência, principalmente em fazer visita na padaria, comprar salgado, pastel, esfirra, comendo pizza, lanche, pãozinhos docinhos daqui, pãozinhos docinhos dali, bolinho de cá, bolinho de cá, de lá. Eu estava exagerando em relação a isso, foi por isso que eu ganhei 2 quilos. E eu eliminei 1 quilo de um dia para o outro. Na verdade, eu não emagreci, eu eliminei o inchaço que esse boom de carboidrato estava causando no meu corpinho, tá? Nossa, Nutri, então quer dizer que o carboidrato faz mal? Não. Quer dizer que eu estava consumindo carboidrato em excesso. Contabilizando tudo que eu estava fazendo durante o dia, eu estava comendo carboidrato em excesso. E na maioria das vezes, meus amores, é o trigo, né? 99,9% das vezes é o trigo, porque o brasileiro ama trigo e ama arroz, certo? Então, o que eu fiz? Tirei o trigo, tirei o arroz, automaticamente eu cortei o excesso. Foi por isso que eu eliminei 1 quilo de um dia para o outro, porque eu tirei o excesso. Eu estava o quê? Inchada. Entendeu? Esse 1 quilo que reduziu? Inchaço. Intestino cheio de gases, tá? E todos aqueles excessos que eu estava fazendo na minha vida, né? Vamos lá. Então, do dia 1 para o dia 2, eu eliminei 1 quilo. A maior parte, inchaço. 90%. Do dia 2 para o dia 3, eu eliminei 700 gramas. Continuei no caminho, continuei retirando os excessos que eu estava comendo e com isso aquele inchaço estava indo embora. Ou seja, já é 1,7 kg. Só por causa dos excessos, só por causa das visitas à padaria, pizzaria, lanches. Nossa, Nutri, mas não pode comer tudo isso? Pode. O problema é que eu estava exagerando na frequência. Tipo, todo dia eu passava na padaria, toda semana eu comia lanche, eu comia pizza, eu comia sorvete. Entendeu? Exagerava na frequência. Se eu escolhesse 1 por semana, por exemplo, essa semana eu só vou chupar sorvete, não ia ter problema nenhum. Mas era um daqui, um dali, um de lá, e aí foi 2 quilos na balança. Ok? Retirei os excessos, o inchaço foi embora, que somou 1,7 kg. No terceiro dia, né? Do terceiro para o quarto dia, aconteceu uma situaçãozinha bem legal, mas que vale a pena eu te contar, para que você entenda que ninguém é perfeito, nem a Nutri aqui. Isso foi num domingo, o terceiro dia, porque eu comecei na sexta-feira. E no terceiro dia, amanheci, tinha emagrecido, feliz da vida e tal, como eu comentei com vocês. Mas, no terceiro dia eu fui num aniversário de algumas pessoas que eu já conhecia, já sabia que o bolo de aniversário era gostoso, aí eu pensei, eu vou comer uma fatia. Ok. Com certeza vai ter churrasco, então eu como carne e salada. Ok. E fui pro aniversário com esse pensamento. Chegou a hora do almoço, eu comi churrasco, só a carne, porque eu não como a gordura mesmo, e comi salada de tomate. Só isso, mais nada. Comi na quantidade certa, é suficiente, um prato, ponto final. Saí feliz da vida. Chegou a hora do bolo, eu comi uma fatia, sem problema nenhum. Eu me lembro agora que tinha doce de leite e tinha abacaxi no bolo, delicioso o bolo.
Comi uma fatia, fiquei com vontade de comer outra, mas eu vou confessar pra vocês que eu não comi porque tinha tanta gente, que a hora que eu resolvi ceder à minha vontade, o bolo tinha acabado. Ainda bem que o bolo tinha acabado, porque eu comecei a negociar comigo, não vou comer, vou comer, não vou comer, vou comer, não vou comer, vou comer. Quando eu resolvi ceder ao vou comer, o bolo tinha acabado. Aleluia. Acabou o assunto, fui embora. O aniversário era num sítio. Cheguei na cidade. Comer uma fatia de bolo tem problema? Não tem. O problema começou a partir da hora que eu cheguei na cidade. O marido olhou e falou, vamos na sorveteria? Vamos. Tudo bem, eu podia ter ido na sorveteria, mas eu não precisava chupar sorvete, porque nem com fome eu estava. Eu tinha acabado de comer bolo. Resolvi chupar uma bola de sorvete. Aí começou o excesso. Eu já tinha comido o bolo. Aí eu chupei o sorvete. É a mesma coisa que eu fazia antes. Lembra que eu falei que eu visitava padaria, pizzaria, lanche, sorveteria, tudo na mesma semana? Comecei a fazer a mesma coisa que eu estava fazendo errado. Tá. Aí eu pensei, vou tomar um detox de agora pra frente, que já era umas 5 da tarde. E não janto, porque eu já tô cheia mesmo, acabei de chupar sorvete, só tomo um suco detox e ótimo. Quando deu umas 8 da noite, o PP. PP é meu filho mais novo. Mamãe, quero comer pizza. Aí a mamãe pede pizza. Eu sempre peço esfirra aberta, que é como se fosse uma mini pizza, acho que é até menor, né? E eu falo pra eles que é pizza de criança. Até aí tudo bem pedir pizza pro filho. Não tem problema nenhum. Mas eu resolvi comer uma. Até aí tudo bem comer uma fatia de pizza ou uma esfirra aberta, se eu não tivesse comido o sorvete e o bolo. Eu já sabia que o resultado do dia seguinte na balança ia brigar comigo, ia me dar um tapa na cara da realidade. Tudo bem, dormi tranquilo. No dia seguinte, o que aconteceu? O meu peso na balança aumentou 200 gramas. Significa que eu engordei? Não, 200 gramas não significa que eu engordei. Mas significa que eu fiz errado. Significa que se eu continuar nesse caminho, eu vou voltar àqueles 70 quilos e 800 que eu estava lá no primeiro dia. Significa que eu estava fazendo exatamente aquilo que me fez engordar 2 quilos. Exagerando no consumo de tipos de alimentos calóricos. Porque eu comi pizza, eu comi bolo e eu comi sorvete num dia só. O que eu fiz? Fiquei com, eu não sei por que eu não emagreço. Me ajuda. Não consigo botar foco. Resumindo, fiquei com Fiquei chorando, arrependida, comendo para afogar a minha culpa. Não. Passei um óleo de peroba na cara. Óleo de peroba é usado em madeira, tá, gente? Para brilhar assim. Engoli a minha vergonha, porque eu sou uma nutricionista. Eu não posso errar. Claro que eu posso. Eu sou perfeita exatamente como você. Eu sou imperfeita exatamente como você. Eu erro também e eu achei ótimo que eu fiz isso. Não foi programado não, gente, mas foi muito bom. Muito bom. Eu fiquei com vergonha na hora que eu subi na balança. Eu pensei, como é que eu vou contar isso pra elas? Mas isso foi bom, porque se eu não tivesse feito isso, você ia achar que eu sou perfeita. E eu não quero passar essa imagem de perfeição, de jeito nenhum, porque eu não sou. Então, ao invés de ficar com mimimi, ao invés de ficar compartilhando que eu não consigo, o que eu fiz? Criei vergonha na cara e continuei. Só isso. E claro, me preparei para contar isso para você aqui, né? Porque, gente, não é fácil assumir o seu erro. Assumir para você não é fácil. Assumir para outras pessoas, não sei quantas pessoas vão assistir esse vídeo, é mais difícil ainda. Não é verdade? Você
fica com medo do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão falar, com o medo dos julgamentos. Mas eu não sou perfeita, exatamente como você. Então vamos lá, o que é que eu aprendi com esses 200 gramas que aumentou na minha balança? Porque eu fui de 69 e 100 gramas para 69 e 300 gramas. Então eu aumentei 200 gramas. Eu engordei? Não. Mas eu percebi que se eu continuasse desse jeito, eu ia engordar. Na segunda-feira, que foi o quarto dia, depois de perceber que os meus erros tinham me feito estacionar, e se eu não acordasse, se eu não olhasse e reconhecesse o meu erro e continuasse, eu iria voltar ao meu peso do primeiro dia. Então o que eu fiz? Chorei? Não, continuei. Voltei a meu propósito: retirar os excessos, que significavam não consumir farinhas brancas, que é o trigo, o arroz, o amido de milho e o milho por consequência, e o polvilho. Só isso. E o açúcar. Continuei na segunda-feira. Tudo certo, segunda-feira não tive problema nenhum, consegui fazer tudo bonitinho, certinho, mesmo trabalhando, mesmo cuidando de filho, mesmo cuidando de casa, mesmo nesse corre-corre de mãe, mulher, esposa, trabalha, continuei. E aí, na terça-feira de manhã, que foi o quinto dia, eu havia eliminado 400 gramas. Eu fui de 69,3 para 68,9 quilos. 400 gramas. Nutri, você emagreceu. Um pouco foi o inchaço que eu tinha acumulado naquele terceiro dia, aonde eu enfiei o pé na jaca. Legal. Vocês estão vendo a diferença que faz uma enfiada de pé na jaca uma vez por semana? Imagina todo dia, não é verdade? Então vamos lá. Eliminei mais 400 gramas no quinto dia. No sexto dia, eu pesei, tudo certo, tranquilo, bonitinho, tava tudo certo. No sexto dia eu subo na balança e, surpresa, meu peso não tinha mudado absolutamente nada. Eu continuava com 68 quilos e 900 gramas. O que eu fiz? Eu faço tudo certinho, mas eu não emagreço. O que eu faço? Não, né, meu amor? Não. O que eu fiz? Fui olhar para trás, peraí, o que tá acontecendo? Primeiro ponto, peso de um dia para o outro não precisa mudar. Se você tá fazendo tudo certo e você tem resultados a cada 7 dias, ótimo. Lembrando, gente, nada de pesar todo dia, tá? Eu pesei para um estudo meu, para entender as coisas, tá? Então, o primeiro ponto é, meu peso não é obrigado a mudar de um dia para o outro. E isso não vai acontecer sempre, tá? No começo acontece sim, depois não. Agora, se o seu peso não está mudando toda semana, se o seu peso não está mudando a cada 15 dias, é porque alguma coisa você está fazendo de errado. Mas aí, eu percebi de uma coisa que eu me propus a fazer e eu não fiz. Exercício físico. Sim. Eu continuei inventando desculpas para mim e eu cheguei lá no sexto dia do meu propósito e eu não fiz o exercício físico. Se eu tivesse feito, com certeza teria reduzido muito mais em todos os dias, certo? Então, chorar não resolve. O que resolve é observar o que você está fazendo. Vamos lá. A minha alimentação continuou normal, tudo certo, só em um detalhe. No quinto e no sexto dia, eu comi arroz no almoço. Ai, Nutri, o arroz engorda? Tem problema? Não, não tem problema nenhum em comer arroz. Principalmente porque eu comi numa quantidade legal. Eu coloquei umas 4 colheres de sopa, mas almoçou eu e os meus 2 filhos. Mesmo que eu tivesse comido essas 4 colheres de sopa sozinha, não teria problema nenhum nisso. A questão é que eu fiz um propósito de não comer arroz. E eu comi.
Então eu estou errada por ter infringido uma regra que eu mesmo impus. Por isso que eu estou contando para vocês que eu não sou perfeita, ok? Mas não é culpa do arroz que o meu peso estacionou, não. Está mais ligado, porque eu comi na quantidade certa. Se eu tivesse exagerado, sim, poderia ser ele que me atrapalhou. Mas eu comi numa quantidade certa. O fato de não ter feito exercício é muito mais óbvio do que o fato de ter comido arroz esses 2 dias, somente na hora do almoço, tá? Mas lembrando, a gente não tem como emagrecer de um dia para o outro sempre. É normal isso acontecer. O que não é normal é você aumentar o peso de um dia para o outro sempre. Aí, realmente, você está comendo além do que você precisa, certo? Fora isso, tranquilo. Alimentação normal. A minha alimentação normal só seguiu o meu propósito que eu já falei para vocês. No 7º dia, subi na balança. E de 68 quilos e 900 gramas, eu passei para 68 quilos e 500 gramas, ou seja, eu reduzi 400 gramas. O que significa isso? Perfeito, Clariane. Você continuou no seu propósito, fazendo exatamente o que você se propôs lá naquele primeiro dia. É por isso que o resultado na balança está mostrando para você. Parabéns! Continuei com a minha alimentação, tranquila, seguindo somente as regras que eu me propus a fazer. Só o exercício físico que eu ainda não tinha feito. Hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, é o 8º dia. Pesei na balança hoje de manhã e de 68 quilos e 500 gramas que eu estava ontem de manhã, hoje eu estou com 68,4 quilos. 4 gramas, desculpa. Ou seja, 68 quilos e 400 gramas. Eliminei só 100 gramas de um dia para o outro. Nossa, que coisa ruim. Não, que ótimo. Significa que eu estou no caminho certo. Que eu não fiz mais aquela história de enfiar o pé na jaca. Que eu estou seguindo as regras que eu me propus a seguir. Significa que eu estou de parabéns. Significa que eu evoluí. Então, nesses 7 dias, né? Hoje eu inicio o 8º dia, eu consegui reduzir 2 quilos e 400 gramas. O meu propósito era eliminar em 7 dias 2 quilos, retirando da minha alimentação somente farinhas brancas. Arroz branco, farinha de trigo branca, polvilho e amido de milho. E açúcar. E também fazer exercícios. Tive algumas intercorrências, algumas coisas não saíram como eu queria, algumas coisas eu não consegui controlar e fiquei negociando comigo mesma e aceitei fazer o errado sabendo que estava fazendo errado. Não fiz os exercícios como eu me propus a fazer e nisso eu fui muito falha, mas 90% do tempo eu segui o meu propósito. E você sabe o que é melhor de tudo isso? E eu vou te falar que é exatamente isso o motivo pelo qual eu emagreci os 2,4 kg, que é exatamente o peso que eu tinha ganhado, que estava me incomodando. Você sabe por que eu emagreci tudo isso? Não foi porque eu tirei farinhas, não foi porque eu tirei arroz, não. Foi porque eu parei de fazer aqueles excessos que eu estava fazendo. Sim, aquele negócio de toda semana na pizzaria, na lanchonete, na sorveteria, na padaria. É um dia sim, outro dia também, um dia sim, outro dia também. Eu eliminei esses 2 quilos em 7 dias porque antes desses 7 dias eu estava exagerando no consumo de alimentos calóricos. Pode comer pizza? Pode, mas não precisa comer toda semana. Escolhe um só por semana. Hoje eu vou comer pizza, essa semana eu vou comer pizza, ou essa semana eu vou comer lanche, ou essa semana eu vou comer sorvete. Se você fizer isso, que era o que eu fazia antes de começar esses excessos, tá tudo certo. Não tem problema nenhum, e que é o que eu vou fazer. Porque se hoje eu resolver, ou amanhã, comer um sorvete ou uma fatia de pizza, não tem problema nenhum.
Porque já tem 5 dias que eu não como nada de excesso de guloseimas, de fast foods, de sorvetes. Então não tem problema nenhum. Uma vez por semana, um tipo de guloseima ou um tipo de fast food. Mas o que eu estava fazendo era quase todo dia, dia sim, dia não. É por isso que eu ganhei peso. E é exatamente por isso que eu consegui eliminar o peso que eu ganhei nesses 7 dias. Então, o que eu quero dizer para você? A minha alimentação não é perfeita, exatamente como a sua. Mas eu percebi que, sim, os excessos atrapalham o nosso emagrecimento. E se esses excessos perduram por dias, anos, semanas, meses, décadas, te levam à obesidade. Eu espero que com esse resumo você tenha conseguido entender algumas coisas que você está fazendo na sua vida. Que o seu peso que você tem hoje é resultado de tudo que você fez em todos esses anos. Olha para trás e vê os excessos que você cometeu. Não só de consumo de fast foods, de sorvetes, de tudo isso, mas em quantidades também. Você está comendo até passar mal? Você está comendo até ficar assim, tô passando mal, vou dormir para ver se passa? Tá acontecendo isso com você? É isso que te levou a ter o peso que você tem hoje. É isso que te levou a ter essa insatisfação e essa frustração que você tem com o seu corpo. Começa cortando esses excessos. Volta esse vídeo, ouve tudo de novo. Perceba no relato que eu fiz para você os excessos que eu estava cometendo e que me fizeram ganhar 2 quilos. Esses excessos que eu estava fazendo foram nos últimos 4 meses que eu tive algumas intercorrências, a minha rotina mudou completamente. Foi por isso que eu acabei desviando alguma coisa coisas da minha alimentação, da minha rotina. E nesses 4 meses eu acabei ganhando 2 quilos. Imagina se eu estivesse fazendo isso há 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Talvez esses 2 quilos se tornariam 5, 10, 20. E quando eu olhasse para trás e percebesse os erros que eu estava cometendo, os exageros de fast food, de tudo, de sorvetes, de chocolates, o que ia acontecer? Eu ia ficar frustrada, porque as minhas roupas não iam mais servir, eu ia ter vergonha do meu corpo. E pior, se eu não reconhecesse que era isso que estava me fazendo engordar, eu só ia continuar. Eu espero realmente que o meu relato de 7 dias, pra mim foi assim, uma vida em 7 dias. Eu aprendi muito, muito. Porque agora quando você me conta o seu problema, eu consigo entender um pouquinho melhor, apesar de ter sido em tão pouco tempo 7 dias, né? Mas aconteceu tanta coisa que nesses mais de 13 anos de profissão nutricionista me fazem entender muito mais rápido em 7 dias coisas que acontecem ao longo de anos. Então, o que eu quero deixar para você é, olha para trás, veja tudo o que você tem feito, reconheça, assuma para você, dói, mas assume para você o que você está fazendo de errado. Levanta a cabeça e continua, começa corrigindo. E a minha dica é, corta os excessos. Primeiro passo, cortar os excessos. Excesso de fast food, excesso de chocolate, excesso de doce, excesso de sorvete e excesso de quantidade, que é aquela situação que eu já